Luiz Schiavone Júnior, operário da comunicação, eterno aprendiz, servente agradecido, começando mais um programa da série Os Grandes Nomes do Rádio na TV Câmara de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Com muita alegria, recebemos aqui dois nomes maravilhosos da comunicação. Saulo Gomes, maior repórter do Brasil, e um dos maiores locutores que nós já conhecemos, nosso querido João Arduino Besquiza, o famoso J. Besquiza. J, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Prazer é meu de estar aqui com vocês e tudo mais. E depois de tanto elogio assim, eu fico até sem graça, né, Saulo? Não, mas é verdade, a boca fala do que está cheio o coração. Se repórter mandando notícia é fim de carreira. Não, o maior repórter do Brasil. Eu sempre falei isso, não é porque ele está aqui na presença. Saulo Gomes, seja bem-vindo. Saulo Gomes. Obrigado. Eu fico muito agradecido, muito feliz pelo reencontro, porque quem manda Ribeirão Preto é uma cidade tão grande, né? É verdade. A gente fica longe dos amigos, perto deles, mas sempre longe, né? Então, Besquiza mesmo é um companheiro extraordinário. A gente vive na mesma cidade e não se encontra. E alguns anos que a gente Hoje não nos se via. encontramos aqui na TV Câmara, graças a Deus. Besquiza nasceu onde, Besquiza? Eu nasci em Minas Gerais, Conquista, no Triângulo Mineiro. Famosa Conquista. E você veio para Ribeirão Preto em que ano, Besquiza? Eu vim com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Meu pai mudou para cá porque as filhas já mais velhas precisavam de estudar, infelizmente lá não tinha recurso. Então a família toda veio para cá. Meu pai era comerciante, se estabeleceu aqui e ficou aqui até a morte dele. Assim, ele comerciava o que era o armazém de secos e molhados, ou era tecido? O que era? Tudo que era coisa de Variedades. comércio ele fazia. Ele tinha uma habilidade danada, viu? Ele pegava assim um armazém, um bar, um restaurante, uma firma, enfim, que não ia muito bem. Ele trabalhava, levantava a firma, vendia, pegava outra para reerguer também. O senhor, seu pai é João Besquiza? Guerino Besquiza. Guerino Besquiza. E o João Besquiza tem uma rua também? Tem aqueles lá, eram primos do meu pai. Sim. Tem José e João Besquiza, né? A família Besquiza é muito grande. Muito grande, muito grande. Muito bom. Saulo Gomes nasceu onde, Saulo? Eu nasci no Rio de Janeiro. Carioca da Gema? Carioca. Nasci entre os tambores da Portela e os tamborins da Império Serrano. Oh, que nasci beleza. numa rua chamada... Um carnavalesco, né? Bem no divisa das duas grandes escolas do Rio, né? Mas nasci lá no dia 2 de maio de 1928 e agora tenho a felicidade de ainda estar desfrutando um pouco do meu ambiente de trabalho, com os companheiros como você, que agradeço mais uma vez o convite. Nós que agradecemos a honra. Companheiros como Besquiza, né? Mas nesses meus 90 anos de vida, eu já estou completei em janeiro 62 anos de rádio. Parabéns, Saulo. Comecei em janeiro de 56. Uma carreira vitoriosa. Você começou no rádio, claro. Comecei no rádio, uma rádio tradicional, foi a primeira emissora criada em 1930, e lá eu comecei em 56, chamada Rádio Continental. Exclusivamente jornalismo e esporte. Anos depois, se não me engano, em 1948, foi inaugurada em São Paulo a Rádio Pan-Americana, que hoje é a Jovem Pan. Então passou a ter o mesmo tipo de atividade, rádio, jornalismo e esporte. Continental no Rio e a Jovem Pan em São Paulo. Na nossa geração, não tinha ainda televisão para você começar, né? Não. Estava Nós muito do rádio incipiente que ainda. Entendi. E o rádio realmente, felizmente, né? O rádio foi o que formou a televisão do Brasil, Sim, forma até hoje, né? Claro. Em todos os setores. É Né? verdade. E você começou como, Besquiza? Eu comecei fazendo o seguinte, eu trabalhava com meu pai quando adolescente e tudo mais. Aí fui fazer o serviço militar e depois eu resolvi deixar o trabalho com meu pai, eu queria seguir minha vida sem independência, etc e tal. Aí por um acaso, eu estudava no ginásio, no ginásio eu já estava fazendo curso de contabilidade já.
E surgiu uma oportunidade de eu fazer uma coluna de jornal no Jornal da Cidade, chamada Momento Estudantil. O senhor Orestes Todos os domingos. Camargo. Todos os domingos tinha uma com os companheiros, Carlos Orlandi, João Gilberto Nogueira, o Aldo Adrioli, que infelizmente faleceu recentemente. E a gente tinha assim bacana, e até a gente tinha aquela coluna todo fim de semana, todo domingo publicava. Era uma coluna que a gente publicava no Jornal da Cidade. Aí, a 79, na Rádio Ribeirão Preto na época, ela queria fazer um programa de estudantes, você está entendendo? Mas usando estudantes para fazer o programa. Era no domingo também. Entendi. Está entendendo? E o que aconteceu? Eles procuraram a gente, porque a gente já tinha uma coluna. Sobre estudantes. Tudo bem. E eu nem pensava mais em fazer nada de rádio, nem nada disso. Aí chamaram e tudo mais, sempre topar e tal. Mas topamos. Aí fomos lá para 79 e tal. Eu me lembro direitinho, o primeiro dia que eu fui lá, Darcy Nascimento. Darcy Nascimento. Você lembra dele? Saudoso, grande. Tem uma saudade dele imensa, viu? Usava muita camisa branca. Exatamente. E o Darcy Nascimento, eu me lembro direitinho, foi preparar uma trilha sonora para fazer fundo musical para o nosso programa lá. Tá? E ali começou. Eu nem sabia que tinha pendência para rádio, nem nada disso. Nunca tinha feito teste para nada. Aí o que aconteceu? O Wilson Gasparini um dia me encontrou e falou: eu vi você lá na 79, no domingo e tudo mais, você não pensa em fazer rádio, não? E eu justamente ia deixar de trabalhar com meu pai e estava procurando me virar. Eu falei: estou fazendo uma ponta aí no rádio novela aí da PRA7 e tudo mais. Eu falei: não, peraí. E me encaminhou para lá. Foi aí que começou tudo. Você falou que começou no Rádio Teatro, na PRA7, a antiga PRA7. Aí o que aconteceu? Na sequência, inaugurou a Rádio Brasiliense, ali na rua Tibiriçá. Do Cid. Exatamente. Ali, eu e o Coraúci Neto começamos no mesmo dia também, profissionalmente falando. O Henrique Silva, o Coraúci Neto e mais uns companheiros lá. Nós começamos ali, tinha feito um concurso de locutor e tudo mais. Naquele tempo tinha muita gente interessada em trabalhar no rádio. A fila começava no meio do quarteirão da Tibiriçá e até o Jornal da Cidade, para contratar 4. Entendi. Tá. E a gente teve felicidade de começar ali e tudo mais. E eu me encaminhei dessa forma aí. Nunca tinha imaginado, quando criança, nem adolescente, de chegar ao ponto de fazer carreira, não. Continua vitorioso até hoje no Rota da Verdade, na Clube 1. Eu também sou mais um dos milagres da comunicação, viu? Com a minha idade, comunidade trabalhando. Isso, mesmo, você está jovem ainda. Ô Saulo, e você falou que começou na Rádio Continental. Continental, janeiro Depois Jovem de 1956. Certo, completando 62 anos de comunicação. E você tem uma passagem que você falou, acho que entrevistar quem? O Jânio Quadros, que pegou um avião, você contou certa feita, você podia contar isso? O Jânio eu tive, inclusive, isso já... Talvez a história do avião seja uma outra da Copa do Mundo de 58. Acho que é essa mesmo, né? E o do Jânio foi muitos anos depois, quando ele foi banido pelo governo militar. Eu tinha um ótimo ambiente com o Dr. Jânio, desde o tempo deles de governador de estado, de São Paulo, e quando ele ficou mais de uns 2 meses confinado no hotel Santa Mônica, em Corumbá, lá na divisa da Bolívia, né? Eu fiquei com ele 22 dias no hotel e tem um documentário fantástico sobre isso. Como também anos depois, quando ele estava para morrer, muito doente, internado numa clínica, por acaso, Clínica Presidente de São Paulo, onde ele saiu dias antes de morrer, porque ele saiu da clínica, foi para o Alberto Einstein, onde ele faleceu. Lá eu permaneci, eu tenho material fotográfico até chocante. O Jânio magérrimo dentro do hospital e não aceitou repórter nenhum. Eram só pessoas da família dele, os diretores da clínica e eu. Então, nos últimos dias de vida. Mas isso foi a história de Jânio. Agora volto rapidamente lá atrás. Na Copa do Mundo de 58. Eu comecei em janeiro de 56, quando o Brasil, depois daquela tristeza de 1950, ganhou a Copa do Mundo na Suécia. Foi estabelecido pelos militares
que o avião deveria descer, o avião da Paner do Brasil, que era o único avião que fazia linha internacional no Brasil, né? Era o Constellation. Esse avião está aqui até no Museu de São Carlos, aqui no Museu da Terra. E a cidade natal, o São avião Carlos. dessa viagem. Então, foi estabelecido o seguinte: diante dos problemas, da grande euforia no Brasil, que o Brasil voltava campeão pela primeira vez, decidiram que o avião desceria como desceu na área militar do Galeão, montaram um palanque a mais ou menos 60 quilômetros da posição em que ficaria o avião, para que toda a imprensa brasileira e estrangeira... Metros, ou 60 quilômetros? 60, eu falei 60 quilômetros? Quilômetros. 60 metros. 60 desculpa. metros. Velho também tem essas Não, coisas. que é isso, foi um engano, A um diferença lapso. é pequena. A diferença é muito pequena. Então, resultado, eles estabeleceram o maior esquema de segurança, o Exército, a Aeronáutica e a Polícia Federal, para a proteção dos jogadores. Então, todos os correspondentes, cinegrafistas, como os companheiros que estão aqui, que hoje não são cinegrafistas mais, são operadores, né? Os operadores de televisão, de cinema, brasileiros e estrangeiros, todas as rádios ficaram naquele palanque. Mas no meu estilo, já irrequieto desde o início, eu não me conformei. Entendi que eu deveria entrar no avião. Então, o que eu fiz, Schiavone? Eu fui na véspera, com muitos colegas, nós dormimos sentado no chão, nas poltronas, etc., no aeroporto. O avião chegaria às 10 horas, só chegou às 2 horas no dia seguinte, que demorou em Recife, com as homenagens que foram feitas aos jogadores, etc., que desceram lá para a questão de técnica, né? Eu aí, por volta de 4 horas da manhã, eu percebi que o hangar da empresa que trazia os jogadores, Paner. a Paner do Brasil, os funcionários foram saindo e apagando tudo. Me deu um estalo, eu saí no escuro, sem nenhum colega perceber, entrei no tal pavilhão de trabalho, aí vi muitos armários com material de trabalho, as roupas da tripulação, do comandante, dos demais funcionários, né? Aí vi vários macacões no armário. Peguei o macacão, essa fotografia e essa história está no meu site, inclusive, para quem quiser vai consultar, vai ver lá essa fotografia. Como é que é o seu site, Saulo? É saulogomes.com.br. Sim. Aí, ou vai para o Face, lógico, né? Aí eu peguei esse macacão, vesti, eu era tão magro que aquele macacão dava para o Jô Soares. E me mantive durante todas aquelas horas vestido de mecânico andando na pista. Então, E com o gravador do lado. O gravador era aquele chamado BTP, que vocês vão lembrar, Nossa Senhora. que com bateria pesava quase 1 quilo. Eu lembro disso. Com aquela antena, eu tirei a antena. Chegamos a trabalhar com aquele lá. Trabalhamos. Eu coloquei a antena de um lado, dentro do macacão, e amarrei aqui na cintura aquele BTP, que vocês sabem o tamanho dele, não é mesmo? Nossa, Vocês pesado. trabalharam com equipamento. Eram Pesado 2 e tijolos grande. dos grandes. Exatamente. Olha, aquilo, sem eu perceber, me sacrificou tanto que quando eu saí do avião depois da tal façanha, que eu fui tirar a roupa, eu estava com tudo aqui, com a pele toda retirada, assim, tinha esfolado tudo sangrando. Para obter o furo de reportagem. Exato. Aí entrei no avião, dentro do avião botei a antena e comecei Pelé, Beli, entrevistar os jogadores. Nossa Senhora. Então foi um negócio realmente fantástico. Eu ganhei todos os prêmios de reportagem naquela época, né? Inclusive uma grande loja, aqui é comercial, né? Pode falar, não tem Aqui, problema. hoje está integrado em outro grupo. Estava há 2, 3 anos no Brasil uma loja chamada Ponto Frio, de um suíço chamado Alfredo Monteverde. Eu sei que a viúva dele há poucos anos vendeu para um outro grupo essa loja. E ele patrocinava a cobertura, então me deu o primeiro gravador de bateria que se conhecia no Brasil, que até então era só usado pelos agentes do FBI nos Estados Unidos. Foi o primeiro presente, o meu primeiro grande furo, e contando para vocês aqui na TV Câmara e na nossa Rádio Câmara, com muito prazer, um pouco dessa aventura do Velho Repórter. Que beleza. Grandes destaques. Então, já é uma coisa, anos depois. Isso aí foi em 58. Verdade. Grandes nomes do rádio pela TV Câmara. Conversando com o J. Pesquisa, sabendo Pesquisa, você fez noticiário, faz noticiário, música.
Você fez o famoso Balanga Base com Fiz também. Tiririca. No auge. Aliás, a abertura do Balanga é sua, com a voz modificada. uma Como é voz que é, Mesquita? Como é que você caricata, fala né? lá? Não entre em litígio com a polícia para não virar notícia. Beleza. Era mais ou menos assim, né? Balanga Base. O auge do Nossa. também no tempo do o rádio era muito. Que audiência, hein, Mesquita? Eu passava por aqui Incrível. e via. Um outro programa que eu fiz também, que durou muito tempo, foi o 13 às 13, tá 13 lembrado? às Programa 13, musical, nossa. líder de audiência também, 17 anos. E você criou o desfile das grandes orquestras, que eu Ah, acabei apresentando, também. mas a criação é do Desfile das J. grandes Mesquita. orquestras. O desfile das grandes Olha, a orquestras. gente produzia muito no rádio naquela época. É verdade. Um outro programa que a gente fazia aos sábados, o Morandini produzia, eu apresentava, do outro lado, Do da, outro vida. lado da vida. Ele entrevistava presidiários, né? Exato. E a gente fazia uma narração exatamente da vida do cara. Cada coisa bonita Depois, que a quando gente você fazia deixou no a rádio. 79, eu fiz também essa narração Então, que você então. começou muito bem. Então, mas era muito bacana. A 13 gente tinha um anos. trabalho danado, né? Hoje, Verdade. eu conversei outro dia com a nossa equipe lá, falei, gente, o que a gente faz aqui em 10 minutos hoje, através da internet, preparação do programa, você lembra disso? A gente ficava a manhã inteira datilografando para fazer um programa de meia hora. É verdade. Ficar a manhã inteira datilografando para fazer um programa de meia hora, escrevendo. Era 2, 3 pessoas fazendo isso, mas repórter na rua e tudo mais, para poder preencher o espaço. Hoje, em 10 minutos, você deixa o programa pronto. É verdade. Mais atualizado do que naquela época. Não tem dúvida. Mas seu amor e seu calor que a gente sentia do ser humano Mas naquela época. eu vou te falar uma coisa, É isso Saulo. que eu reclamo Não, mas eu vou te muito. falar uma coisa. Eu acho que ela veio para ajudar a gente, porque estimula. Porque estimula, sabe? Você fica procurando um foco diferenciado para fazer as coisas. Você está apresentando o programa hoje. Você está apresentando o programa. Hoje, por exemplo, estava apresentando o programa lá na rádio de manhã. Daí a pouco chega a produção do programa e fala o seguinte, ó, saiu uma pesquisa agora para a presidência da República. Perfeito. Acabou de sair. Nesse minuto foi publicada na internet toda. Nós já temos aí. Quer dizer, pô, naquele tempo você não conseguia fazer uma coisa dessa. Não tem dúvida. E saiu, a gente deu a notícia. Que estava aquela grande expectativa, falando assim, bom, com um acidente acontecido com o candidato mais credenciado até então, com exceção do Lula, Vê que era se o a facada dava Bolsonaro, você volta. está entendendo? Tinha aquela dúvida, será que vai aumentar ou diminuir exatamente a preferência do eleitorado por esse cidadão, Bolsonaro no caso e tudo mais? Era a grande dúvida que tinha. Naquele momento, então, veio a informação, quer dizer, veio trazer para a gente exatamente uma informação que configurava uma situação diferente para a próxima eleição da Vale a pena presidência. repetir para o ouvinte aqui, Porque para o telespectador. Qual era a dúvida que a gente tinha? Será que o fato dele ter sido agredido Vai e diminuir, tudo, vai exatamente, crescer. esse era o grande drama. E o que aconteceu, Mesquita? Aconteceu que ele aumentou 50% na votação dele, Que na é pesquisa anterior. E aliás, vi hoje também, eu sempre digo, às vezes apresentando o programa, que nós estamos ainda na ativa, graças a Deus, com a Márcia Schiavone, minha esposa querida, meu amor, minha vida. Então eu digo, da tela do computador para o rádio, o maior veículo de comunicação de massa do mundo. E a gente lê, fala do site do Estadão, não é muito site mais da fácil Folha. pra gente? Mas dá muito- licença, Mesquita. não é muito mais fácil pra gente? O último número falava em 18, 20%. Não, Antes do acidente. nessa pesquisa do Banco Pactual, né? Pactual, né? Hoje foi o Datafolha. Não, a pesquisa do Banco Pactual. Ele tinha, na pesquisa anterior, 20%, ele passou para 30% agora. Por Na isso que eu falei. pesquisa da 50%. Folha, A dava Folha já 20 saiu hoje? anteriormente, a Folha saiu para 20 Hoje saiu da e Folha? ele foi para 22. Não, hoje eu não ouvi da Não, Folha. não, 22 é a última pesquisa. Não, estou dizendo, a Folha ficou ou se não seria hoje ou amanhã. Divulgaria uma. Ela Eu não vi, estaria fazendo sinceramente aí. não vi. Essa não. Essa já sabendo vi por depois você. do Bolsonaro ter sido atingido. Estou sabendo que ele está em estado Do Banco grave e passará por Pactual. uma segunda cirurgia. Foi uma pesquisa do Banco necessário Pactual. para que tirar a saiu. bolsa, né? Já tem credibilidade. Tá? Falando nisso, Saulo, você viveu muitas eleições. O que você está sentindo sobre o Brasil de maneira geral? É um momento importante para a nossa nação. Importante pela experiência que a gente tem, falo como brasileiro, né?
eu acho que um dos mais tristes momentos que nós temos numa eleição, num ano de eleição, porque o Brasil precisa de um estadista. E do que nós estamos vendo aí, ninguém tem porte de estadista. E, de um modo geral, um ou outro sobressai. Mas precisamos Tem o votar, estilo né, do Saulo? Bolsonaro, tem o estilo... Tranquilo. Hein? Precisamos votar em alguém, né? Lógico que vamos votar. Porque não votar ou anular o voto também não resolve. Não, aí é Ô, negativo. Saulo, Temos que votar. A grande... Lamentavelmente, na minha opinião, Schiavone, nós vamos votar, o brasileiro vai escolher o menos pior. Exatamente, mas já é É alguma muito coisa. ruim isso. Deixar de votar é muito pior. Lógico, claro, não deve E deixar. uma coisa, sabe o que é? Tem muita reclamação hoje? É da pessoa assim, não dá para escolher um. E aí você começa a conversar com o cidadão. Não é que ele não queira votar. É que, por exemplo, ele cita dois dos vários candidatos e diz: infelizmente nenhum dos dois vai poder concorrer e ganhar a eleição. Aí desanima a pessoa. Compreendo. Você está entendendo? Porque eu, por exemplo, eu hoje dessa lista inteira que tem aí, eu extraria 2 ou 3 para pensar em alguma coisa. Está certo. Para pensar em alguma coisa. Falando em eleições e resultados, naquele tempo, Mesquisa, as apurações das eleições Nossa senhora. eram fazendo história, hein? O que é aquilo? Hein, Saulo? O que era aquilo, cara? O que era? Você lembra? O Saulo não estava aqui naquela época. A gente ia para a Cava do Bosque, ficava uma semana morando na Cava do Bosque, acompanhando voto a voto. Eu estava aqui, eu trabalhava no Rio, depois em São Paulo a partir de 66, mas Ribeirão Preto me trouxe aqui desde 1967, as 2 primeiras grandes reportagens que eu fiz aqui para a TV Tupi correram o mundo. Uma que foi o professor Orco Estevão Kerr, que fez aqui a grande experiência na USP. As abelhas? O cruzamento de abelha brasileira e italiana com a abelha africana. Hoje o Brasil tem, graças àquilo... Isso mesmo. Exato, o Orco Estevão Kerr. Isso. Né? Então, eu vim fazer essa reportagem, foi em 1967. O outro foi a grande experiência da USP para a descoberta da vacina de Chagas, né? Porque Ribeirão Preto e aqui o Triângulo Mineiro sempre foi uma área de muita incidência. Então foi um trabalho fantástico feito naquela época. Foram 7 cobaias humanas, por isso que o mundo se assustou. Certo. E uma dessas cobaias humanas, que vale o dia estar aqui, se já não esteve no seu programa, é hoje um advogado militante, que é o doutor Hélio Rocha. Hélio Romualdo Rocha. Né? Ele foi a cobaia número 2, né? E mais 5 presos. Então foi uma reportagem espetacular e a partir daí eu vivi o pesquisa muitas e muitas vezes. Não, estou dizendo, na apuração, é isso que ele quer dizer, na apuração das eleições, que hoje você começa a apuração às 5 horas da tarde. Tinha um placar na Praça 15, atenção garoto do placar. 3 horas está tudo resolvido, já sabe quem ganhou, quem perdeu. A gente se enfiava ou na Cava do Bosque ou no Parque das Exposições, você está entendendo? Uma semana. Inclusive tinha refeição para a gente lá, claro, né? Tinha refeição. Essa se enfiava lá uma semana. Aproveitando esse gancho, acreditam nas urnas eletrônicas? São invioláveis ou não? Eu não. Pesquisa não. Vou dizer que não. Posso dizer rapidamente? Claro. Como diz o advogado, diante da prova provada. Eu estava no TV Record, era eleitor de São Paulo, uma junta bem próxima do Tribunal Eleitoral. Cheguei para votar por volta de 4 horas da tarde, estava trabalhando, estava em plena reportagem, etc. Né? O titular nosso lá, inclusive, era o Boris Casoy, no Jornal da Record. E quando cheguei para votar, o senador disse: não, o senhor já votou. Eu disse: como já votei? Criei um caso, deu um problema muito sério, tinha um rabisco qualquer no lugar que eu deveria assinar, na lista. Alguém tinha votado no meu lugar, eu movi uma ação contra o TRE, recebi, tenho os documentos em meu poder guardados. Que cidade isso? Da explicação em São Paulo, capital. Então, a partir daí, eu passei a ter dúvida logo no início da implantação da urna eletrônica. Por isso, como pesquisa, eu também não acredito muito, não. E a minha dúvida, eu já tinha dúvida antes. Você não tem contraprova. Você só a prova. Você não recebe nada. Você não recebe nem um recibo que você votou, para começar. Você não tem.
Se você quiser questionar depois, não tem como. Primeiro, e nessa última eleição para presidente da República, quando a Dilma realmente estava ali pau a pau com o candidato, com Aécio Neves e tudo mais, que eles deixaram para resultado do Acre, eles deixaram para colocar a votação dos menores estados para o fim da contagem, sendo que lá tinha que sair, a primeira contagem tinha que sair de lá. Eles deixaram lá por quê? Justamente onde? Que era o maior colégio eleitoral de quem? Você está entendendo? Então o que eles faziam? Eles colocavam aqui, faziam. Então, eu posso estar redondamente enganado, mas eu tenho o direito de suspeitar. Claro, você é cidadão brasileiro. Eu tenho o direito de suspeitar. Eu não confio na urna eletrônica. Uma ressalva. Eu estou dizendo a prova que eu vivi logo nos primeiros anos de implantação da urna eletrônica. Creio que os cuidados têm sido tomados pelas autoridades e que agora se possa acreditar... Mas a lei que surgiu do próprio Bolsonaro, o TSE não vai implantar, né, o voto impresso. Não quebraria sigilo nenhum. Você não tem o recibo de nada, mano. Mas esse é uma outra Quer história. dizer, foi alguma pessoa lá e botar no nome do Schiavone? Você está entendendo? Ninguém vai provar o contrário. Certo. Ô, Saulo, você disse que também esteve aqui várias vezes. Tem a história do meteorito, né? Saulo Gomes, né? Agora o Museu Nacional pegou fogo. Olha, eu vivi uma emoção fantástica. Eu vou começar pelo fim, né? Esse meteorito, rapidamente, eu passei por aqui. Quem me ajudou muito na época, porque conhecia bem a região, foi o Antônio Carlos Morandini. Querido, né? Morandini. Então eu estava em São Simão, saí de São Paulo, explodiu. Por volta entre 3h30 e 4 horas da manhã, entre 14 e 15 de agosto de 67, um aparelho em São Simão. Então, em síntese, qual foi o depoimento que nós escolhemos, né, Schiavone? Funcionários da ferrovia que estavam por volta de 13h40 da manhã liberando um trem cargueiro declararam que tinham a impressão que um aparelho estranho explodiu a mais ou menos 2 km da altura onde eles se encontravam. A luminosidade que se espalhou daquele aparelho e os trondos e pedaços daquele aparelho se estendeu cobriu uma extensão em média de 160 quilômetros. E como caíram alguns pedaços na fazenda da aeronáutica, lá em Pirassununga, e na fazenda de um major chamado Major Rubem Barberato, imediatamente os militares já entenderam que se tratava de terrorismo. Como eu era um repórter que vinha de 7 meses de exílio, 1 ano e meio de cadeia, eu era caçado, era marcado pelos militares como agitador, então já ficaram tomando conta de mim, achando que eu ia encontrar alguma coisa que não interessava os militares. Em determinado momento, um cidadão me disse, olha, alguns pedaços desse aparelho aqui destruiu telhados de casas comerciais e residenciais lá em Buritizal. Eu vim até Ribeirão Preto, aluguei um avião aqui, levei Morandini junto, porque ele conhecia a região, sobrevoamos aqui Buritizal, desci na fazenda Buritis, onde estava realmente estrago em vários pontos da cidade, e lá eu encontrei 3 pedaços dessas pedras e, por curiosidade, guardei na minha bagagem e deixei guardado. Não tinha ideia do que se tratava. Quando eu tive informação, 1 ano depois, que se tratava talvez de um meteorito, mas a pesquisa tinha sido feita pela NASA. Estava proibido pelos militares se mexer no assunto. Muitos anos depois, o falecido João Duarte, que era aqui o editor do jornal, aqui do Jornal da Cidade, foi em 2009. Ele me procurou e disse, Saulo, eu era menino e ouvi muito falar em você com a história de um aparelho que estourou em São Simão. Você vem naquelas pernas? Tem. Fui com o João Duarte, né? Fui a Rio Claro, lá o professor, o grande geólogo Antenor Zanardo, recebeu um pedaço das pedras, mandou para o Canadá, 3 ou 4 anos depois veio a resposta, ou 2 anos depois, em 2011, dizendo que tratava-se de um meteorito. E esse meteorito lá no Canadá recebeu o nome de quem havia descoberto. Saulo Gomes, meteorito beleza. Saulo Gomes. Está fazendo 51 anos que isso aconteceu. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas ainda há tempo de perguntar ao Jota Mesquisa. Jota, você acredita no rádio AM ainda? Hoje o AM está diferenciado, mas...
O rádio que eu conheci foi o rádio AM. A FM veio depois, mas é outro tipo de rádio, completamente diferente. Completamente diferente. Só que agora eles estão fazendo uma associação de AM com FM. De AM com FM parece que está dando resultado. Eu acho que é bom também. Uma certeza eu tenho, o rádio nunca vai acabar. Muito bom. Bom, e falando em rádio e também televisão, uma outra grande vitória do Saulo Gomes foi ter feito a primeira entrevista com Chico Xavier na televisão. Dia 2 de maio de 1968, essa entrevista completou 50 anos agora. No próximo mês de outubro, a partir do 1º de outubro, o Ribeirão Shopping, num trabalho sendo organizado pela Adriana Silva, que foi convidada e aceitou a encomenda. Escreveu um livro sobre você, exatamente, a minha vida profissional. Naquele livro que a Adriana escreveu, tem 52 grandes reportagens na minha vida profissional. Algumas falamos nelas aqui há pouco, né? Então, o Ribeirão Shopping vai fazer uma exposição que começa no dia 1º de outubro, durante o mês inteiro, que vai se intitular 50 anos depois. Tudo que eu fiz com Chico Xavier nesses anos todos, mais o Pinga Fogo, programa recorde de audiência em 1971, estará em exibição com apresentação de jornais, revistas, vídeos, áudios, entrevistas, algumas inéditas minhas com o Chico Xavier, e para marcar o lançamento do livro que vai se chamar, já está pronto o livro, chama-se Nosso Chico. Onde que é a voz? E você que é espírita, para concluir, eu trago nesse... Foi chamado livro, pelo Pinga Fogo, de 20 de julho de 1971. Exatamente. 28 Poesia de Castro Alves. Exatamente. Não, teve o de dezembro também. No programa de 28 de julho, ele psicografou um poeta, há muitos anos morto, chamado Ciro Costa. Excelente soneto, eu conheço. E em dezembro, que houve outro programa... Aí foi Castro Alves, Brasil, o mundo a escutar te pergunta. Exato, ele psicografou Castro Alves. Então esse livro chama-se Nosso Chico, será lançado durante esse evento aí do shopping, quando eu vou comemorar os 50 anos da minha primeira entrevista com o Chico. É verdade. O Saulo também está trazendo aqui a Coragem da Inocência, de Madre Maurina Borges da Silveira, aqui do Lar Santana. Ele é também o presidente da Associação Brasileira dos Anistiados Políticos, já estou lá há 4 anos. Em Brasília. Ainda tenho mais um ano de mandato, né? E estou lá em Brasília, divido meu tempo com Ribeirão Preto em Brasília, defendendo ex-presos políticos, que eu sou um deles, e sei o que é os horrores de uma ditadura. Hoje a nossa associação visa defender todos aqueles civis ou militares que comprovadamente foram vítimas da violência no período militar. Bom, chegamos ao fim. Obrigado, Besquiza, por aceitar o nosso convite. Uma honra para nós. Só de participar com o Saulo, com vocês todos aqui, para mim já é uma grande satisfação. Saulo Gomes, muito obrigado. Uma honra muito grande tê-lo aqui também como Besquiza. Eu vou roubar a palavra do Besquiza. Obrigado a você, obrigado ao telespectador da TV Câmara, obrigado aos companheiros de rádio. E a felicidade, aqui está a prova. O rádio na TV. O rádio não acaba nunca, como disse o nosso companheiro Besquiza. Grandes nomes do rádio. J. Besquiza, Saulo Gomes, na TV Câmara de Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil. Muito obrigado pela sua atenção.